Bem, olá a todos. Nós somos o grupo 2. Ficamos com o tópico de embriaguez alcoólica. Nosso grupo é composto por Aila Nóbrega, Braulio Prado, Carolina Garcia, Cíntia Minerva, Vitória Salles e eu, Gutenberg Gomes. E vamos focar mais na embriaguez alcoólica aguda. A embriaguez alcoólica aguda é um conjunto de manifestações neuropsicossomáticas de caráter mais passageiro e episódico. É válido salientar que a embriaguez está muito mais relacionada com a tolerância do indivíduo do que com o volume de álcool que é ingerido, obviamente dando certas exceções. A ação tóxica do álcool produz três tipos de manifestações principais do corpo, que são as manifestações físicas, neurológicas e as psíquicas. Das manifestações físicas, a gente tem a congestão das conjuntivas, taquicardia, taquipneia, taquipnea, hálito alcoólico acético, mas nenhuma delas possui muito valor para a perícia isoladamente. As que possuem maior valor são as manifestações neurológicas e psíquicas que a gente vai ver adiante. Nas neurológicas, a gente tem muitos fenômenos vagais, como soluço, vômito e o embotamento sensorial. Nesse embotamento sensorial, o indivíduo vai estar com os sentidos prejudicados. Então, a visão vai estar prejudicada, a audição vai estar prejudicada, o tato vai estar prejudicado. Também temos alterações de coordenação motora, como ataxia, dismetria, assinergia e disdiadococinesia. Essas alterações vão fazer com que os movimentos do indivíduo fiquem muito desarmônicos, desordenados e de intensidade muito variável. E principalmente essa última, a desdiadococinesia, faz com que movimentos reversos ou contrários fiquem muito prejudicados. Alterações no equilíbrio, com o sinal de Romberg positivo. O sinal de Romberg, para quem não lembra, é aquele sinal em que o indivíduo precisa da visão para conseguir algum equilíbrio. Você faz na anamnese um, bota o indivíduo de pé, com os pés juntos, com os olhos abertos, e deixa ele parado por 15 segundos. Na segunda fase desse exame, você deixa ele em pé, com os pés juntos novamente, só que com os olhos fechados. E no indivíduo com embriaguez, ele vai estar na segunda fase do exame, cambaleando, rodando, sem conseguir se equilibrar muito bem. Também temos alterações de marcha, chamada marcha embriosa ou marcha em zigue-zague, e alterações de fala, como a disartria. Das manifestações psíquicas, elas vão se apresentando de maneira progressiva. Elas começam a atingir as funções mais elevadas do córtex e vão atingindo as esferas menores aos poucos, principalmente tendo alterações de humor, senso ético, de atenção e de curso do pensamento. Ele evolui com características do chamado fanfarrão, que é uma pessoa que faz atitudes meio ridículas e muito exageradas. Também acontecem as falas comprometedoras, tem até um ditado em latim que diz in vino veritas, significa a verdade está no vinho, pelo fato de que os indivíduos se embriagam e começam a falar certas verdades que não deveriam ser ditas. O ato sexual fica prejudicado, mesmo que ele tenha uma regressão às fases primárias à libido, ele tem muita tendência ao obsceno e ao exibicionismo, mas mesmo com isso, o ato sexual fica ainda prejudicado. E a embriaguez é dividida em três fases principais: a fase de excitação, a de confusão e a de sono. Na fase de excitação, a gente tem, como o nome já diz, uma fase de euforia, de animação. O indivíduo está lá, bem-humorado, brincalhão, meio prepotente, se achando o máximo e tal, se achando mais inteligente, se achando mais engraçado. E aí ele passa para a fase de confusão. A fase de confusão é de maior interesse para a perícia e para a medicina legal. É chamada também de a fase legal. O que é que acontece? É nessa fase que começam as manifestações neurológicas e psíquicas. Então, e além de todos aqueles sintomas e sinais que eu já citei anteriormente, o indivíduo começa a ficar muito mais irritado e muito mais agressivo. A terceira e última fase é uma fase de sono, que é uma fase de embotamento de consciência. O indivíduo já não consegue mais andar direito, só consegue andar se apoiando ou em alguém, ou nas paredes, ou nos móveis, ou em qualquer coisa que seja. As pupilas estão muito dilatadas e elas não estão mais responsivas à luz. Acontece muita sudorese e relaxamento dos esfíncteres. Outros autores, como Pessina e Nicole, indicam uma quarta fase, que seria uma fase subclínica, antes da fase de excitação,
na qual o indivíduo só está alegrinho, bem-humorado, mas ainda sem nenhuma manifestação. Outros autores indicam uma quinta fase, que seria a última fase, autores como Magner e Bogen, que seria a fase de morte. Oi, pessoal, meu nome é Vitória e dando continuidade agora à fala de Guto, eu vou começar explicando para vocês um pouquinho a respeito da tolerância ao álcool e dos fatores que influenciam essa tolerância, né? Primeiramente, tolerância, o que seria isso? É a capacidade maior ou menor que uma pessoa tem de se embriagar, de ficar bêbado. Todos nós já percebemos que uma mesma quantidade de álcool ministrada a várias pessoas diferentes pode acarretar em cada uma efeitos também diferentes. Alguns se embriagam com pequenas quantidades e outros precisam ingerir grandes quantidades para o mesmo efeito, ou seja, essa pessoa possui uma resistência que a outra não tem. Isso vai depender de alguns fatores. O primeiro deles sendo o peso corporal. Indivíduos que possuem uma massa corporal maior, eles também possuem uma maior quantidade de água no corpo, visto que 2/3 do nosso corpo são compostos por água. Então, nesse caso, o álcool fica mais diluído e vai exercer menos efeito. Em pessoas com peso menor, o álcool ficará mais concentrado e exercerá um maior efeito. O segundo fator que influencia nisso também seria ter uma boa ou uma má absorção intestinal. Isso também influencia na concentração sérica do álcool dos indivíduos, assim como o fato do estômago estar vazio ou estar cheio, a velocidade na qual o indivíduo está bebendo e também o tipo de bebida, tudo isso influencia, já que cada bebida vai possuir uma concentração alcoólica diferente, né? O terceiro é o hábito e o costume de beber. O abstêmio, o bebedor moderado e o grande bebedor toleram álcool em graus diferentes, obviamente. Algo importante de ser mencionado é que mesmo se padronizarmos essas variáveis, ou seja, utilizarmos a mesma pessoa e ela beber a mesma coisa nas mesmas condições, o efeito da substância ainda assim pode variar. Isso acontece devido ao estado emocional do indivíduo em cada momento, além de outros fatores como o sono, a temperatura, entre outros. E o quinto fator seria a presença ou ausência de doenças que alteram a sensibilidade ao álcool. Falando um pouco agora a respeito do metabolismo do álcool. Como a gente já discutiu, né, a absorção e a biodisponibilidade do álcool varia de acordo com alguns fatores e algumas circunstâncias, como a quantidade de álcool ingerido, a massa corporal, a taxa de metabolização, o fracionamento e o espaçamento das doses, a concentração do álcool contida na bebida, a presença ou não de alimentos no estômago e a capacidade maior ou menor de absorção do indivíduo. Após a ingestão, o álcool ele vai começar a ser absorvido pela via digestiva, indo à circulação sanguínea e linfática do organismo, onde vai se distribuindo pelos tecidos em geral. E quando a concentração de álcool no sangue mantém-se uniforme em todo o corpo, chamamos de equilíbrio de difusão. Chegando na veia porta e no fígado, o organismo humano vai começar esse processo de desintoxicação através de fases continuadas de oxidações, vão ser oxidações atrás de oxidações. Então, primeiro a gente tem a molécula do etanol, que vai sofrer a ação de uma enzima chamada álcool desidrogenase, e ela vai se transformar em aldeído acético. Essa, por sua vez, sofre a ação de uma enzima chamada acetaldeído desidrogenase, e se transforma em ácido acético. E logo depois vai se transformar em gás carbônico e água. E nesse processamento, para cada grama de álcool que é convertido em gás carbônico e água, o organismo vai despender 7,2 calorias. Vale salientar que quando a dose de álcool ingerida ultrapassa a produção calórica que permite a realização dessas oxidações, o restante do álcool tende a se impregnar nos tecidos lipossolúveis, com predominância no cérebro, e isso vai produzir um efeito narcótico, cujo principal sintoma é a excitação e, em seguida, a depressão. Dessa forma, a oxidação é o principal meio de defesa do organismo sobre a ação do álcool. Pequeníssimas quantidades de etanol conseguem ser eliminadas sem precisar se oxidar, aproximadamente 10 a 5%. E quando isso ocorre, os órgãos encarregados vão ser os pulmões, os rins, mais raramente a pele e os intestinos. É muito importante também conhecer a chamada curva alcoolêmica,
porque é a partir dela que a gente vai conseguir fundamentar melhor esse diagnóstico médico-legal da embriaguez. No gráfico quantidade de álcool na corrente sanguínea sobre o tempo, a primeira seta, aqui em vermelho, sempre é ascendente e ela vai corresponder ao período de absorção, durando cerca de meia hora a uma hora. Isso quando se trata de uma absorção única. Em casos de absorções sucessivas, ou seja, quando você bebe, para e volta a beber, a gente vai ter esse gráfico da direita, o verdinho, da extrema direita, em face das continuadas ingestões. A segunda seta, ela vai indicar um pico, no qual se tem a concentração máxima da alcoolemia e a duração dessa fase é mínima. Teremos também uma linha descendente chamada de curva de eliminação regular e gradativa, que vai corresponder ao período de desintoxicação e em que predomina o processo das oxidações, tendo início a partir de 1h30 após a ingesta do álcool. Para se dosar o álcool no organismo humano, a gente pode utilizar saliva, urina, líquido cefalorraquidiano, até mesmo o morfítrio e bile, e além dos comuns, né, aspirado e sangue. Falando um pouquinho agora sobre a dosagem do álcool na saliva, essa dosagem seria de um valor muito grande, em virtude de ser capaz de se aproximar da concentração sérica. No entanto, ela acaba sendo desaconselhada, porque na saliva encontram-se outras substâncias capazes de levar a falsos resultados. Mesmo assim, utilizam-se determinados testes feitos por aparelhos portáteis, com coletor individual, descartável, capazes de registrar índices, segundo seus fabricantes, próximos aos testes no sangue. Os testes do sangue são primordialmente realizados pelo cromatógrafo de gás, ou cromatógrafo gasoso, que é, digamos assim, o teste padrão ouro para dosagem de álcool, né, no sangue. Já a dosagem de álcool na urina não vai ter um valor muito confiável, devido às variações na concentração do álcool que vão ser ocasionadas pelo número de micções, pelo fato da bexiga estar mais ou menos vazia no início dessas micções, né? A concentração do álcool na urina também vai variar de intensidade, devido a maior ou menor quantidade de água no corpo, vai diferir de acordo com o fluxo sanguíneo pelos rins, que varia dependendo do tipo de bebida. Por exemplo, quem bebe cerveja provavelmente já conseguiu notar que a frequência dessas micções é mais elevada do que quando bebemos outra coisa, porque a filtração do sangue acaba sendo mais intensa, e isso exerce influência no resultado desse exame. Já a dosagem do álcool no líquido cefalorraquidiano, por outro lado, é menos usada, na maioria das vezes, quando é usada em cadáveres. Já a dosagem no aspirado consiste basicamente em mandar o paciente soprar em um pequeno balão de borracha ou em um aparelho próprio e fazer-se a passar através de uma mistura de permanganato de potássio e ácido sulfúrico. E desse modo o álcool vai acabar sendo oxidado e vai descorar o permanganato. Esse é o método de Harger, esse primeiro método aqui. O outro método, é o de Forster, em que o ar expirado atravessa um tubo com perclorato de magnésio. A taxa de concentração do álcool no sangue, ela pode ser medida, dosada a partir da oxidação do álcool pelo bicarbonato de potássio em meio sulfúrico, que vai variar sua coloração, desde o amarelo ao amarelo esverdeado, devido à formação do sulfato de sesquióxido de cromo. Esses processos acontecem através do método, como já citamos anteriormente, de cromatografia gasosa. É um método de grande credibilidade, porque ele é muito específico, já que outras substâncias não interferem, né, nesse método. Então, a fórmula de Abens, ela poderá ser aplicada a qualquer um desses meios de dosagem, mas é importante lembrar das limitações de cada um. Então, o que é que essa fórmula nos diz? Ela nos diz basicamente que A1 é igual a 2 mais E vezes T2 menos T1. O que é que significa cada um desses quocientes? Bom, basicamente, A1 é a taxa alcoólica que a gente procura, o que a gente quer saber. A taxa alcoólica durante um evento X. A2 é a taxa no momento da coleta. É o coeficiente de etioxidação, que vai ser diferente,
A depender se a gente está tratando de um homem ou de uma mulher, T2 é a hora da coleta e T1 é a hora do evento. Então, por exemplo, se eu quero saber qual foi a taxa alcoólica de um indivíduo do sexo masculino durante um acidente de trânsito que ocorreu às 8 horas da manhã, mas eu só pude coletar o sangue dele às 12. Mas nessa coleta, a gente descobriu que a taxa alcoólica foi 2,2. Sabendo dessas informações, a gente consegue descobrir, e aplicando essa forma, a gente consegue descobrir que no momento do acidente, a taxa alcoólica dele foi de 3,08. A dosagem de álcool no cadáver, geralmente, há uma tendência a se preferir a veia femoral na coleta desse sangue do cadáver, né? Mesmo assim, não esquecer que esses resultados, mesmo em pequenas quantidades, eles são sempre duvidosos. Por quê? Porque se a putrefação cadavérica estiver instalada, a gente precisa levar em conta o fato de que o álcool pode diminuir pela evaporação ou pode aumentar pela ação microbiana, porque a ação microbiana na putrefação vai acabar produzindo etanol e outras substâncias que se assemelham ao álcool etílico, principalmente, né? Ou morreu por causa de traumas graves. Entretanto, se o corpo for mantido em baixos, o etilgliconídeo é um metabólito do etanol que possui potencial em ser utilizado como marcador capaz de identificar no sangue o álcool ingerido antes da morte e dessa forma distinguir ele do produzido após a morte, pela ação microbiana, né? E a sua sensibilidade e especificidade já estão sendo estudadas. Outros meios indiretos de determinação da alcoolemia através da dosagem do álcool em coágulos de sangue intercerebral, no líquido cefalorraquidiano e na medula óssea. Em relação à avaliação dos resultados, né? É um tópico bastante polêmico, porque os resultados eles não devem ser avaliados tomando como base apenas os dados numéricos da dosagem. Apesar de muitos acreditarem que esse parâmetro é o mais prático, é o mais fácil, outras pessoas argumentam que, por exemplo, uma dosagem de 1 grama por litro de álcool no sangue não necessariamente indica com certeza uma embriaguez ou qualquer outra manifestação clínica, porque, como a gente já discutiu, a sensibilidade de cada indivíduo é diferente. Há indivíduos que, com uma taxa elevada de álcool no sangue, permanecem em condições psíquicas e neurológicas sem características de embriaguez, com comportamento correto, por causa da sua grande tolerância ao álcool. Então, devido a isso, aqui um exame clínico torna-se necessário, fundamental, para dar ao perito uma concepção mais aproximada do real efeito que aquela concentração alcoólica produziu no indivíduo. E também é justamente por causa da influência relativa do álcool que prevalece a prova testemunhal sobre o laudo positivo da dosagem alcoólica. O grau de embriaguez e a alteração que essa embriaguez possa ter determinado no psiquismo do acusado vai se estabelecer não apenas pela comprovação de uma alcoolemia ou de uma alcoolúria de certa porcentagem, mas também pelos sintomas clínicos. Além disso, há também a necessidade de ficar atento à possibilidade de ocorrer falsos positivos, né? Os bafômetros, por exemplo, podem sofrer interferências de outros produtos e produzir leituras falso positivas. Terminada essa avaliação, o perito deverá responder à justiça afirmando se há ou não embriaguez, se em caso afirmativo de embriaguez, se ela é ou não completa, se a embriaguez comprovada é um fenômeno episódico ocasional ou se trata de um estado de embriaguez aguda manifestado em um alcoolismo crônico, se trata de uma embriaguez patológica, se no estado em que se encontra o paciente pode ele pôr em risco a segurança própria ou alheia e se é necessário o tratamento compulsório. Todas essas questões devem ser respondidas pelo perito. Bom, gente, eu sou Carolina e a gente vai dar sequência agora aqui ao seminário, ainda falando sobre a embriaguez alcoólica aguda, mas focando um pouco na perícia da embriaguez, né? No modelo de laudos que o exame vai verificar se a pessoa está embriagada ou não. É um norte, né? Essas questões aqui. Primeiro, a gente vai ver qual o material que foi colhido para o exame. Pode ser urina, pode ser sangue, pode ser saliva, enfim.
E depois a gente vai se ater na concentração do álcool no material que a gente colheu. Isso é equivalente em decigramas de álcool por litro de sangue, ou seja, vai ser essa medição que vai de fato nos dizer quantitativamente se o paciente está ou não embriagado. Depois a gente vai examinar se o paciente está sob a influência do estado de embriaguez alcoólica. Então, isso é um exame clínico e isso é um exame subjetivo. É a sua percepção do paciente, se ele está embriagado ou não, com base na nossa experiência de vida e médica também. Se o paciente, como é que ele está ali e se ele está embriagado ou não. Nós também vamos ver se ele apresenta sinais ou sintomas de estar sob influência de psicofármacos. Isso aqui é um ponto muito importante. A gente tem que entender que a embriaguez aguda e o alcoolismo, eles não acontecem sozinhos. Aliás, é muito comum que pacientes psiquiátricos desenvolvam alcoolismo ou que estejam em estado de embriaguez aguda corriqueiramente. A gente vai ver que existe sim uma associação entre doenças psiquiátricas e o uso de álcool e de outras drogas também, mas o álcool sendo o principal. Então é importante a gente saber se esse paciente que a gente está atuando agora, ele está sob a influência de algum psicofármaco, se ele tem algum diagnóstico psiquiátrico e se sim, qual é o psicofármaco. Isso a gente pode ver tanto questionando o paciente quanto ao uso e também através dos exames, né? Saber qual é o psicofármaco que ele está utilizando, tá? Uma coisa, aqui a gente vai ver que na prática a gente vai geralmente exigir uma coleta sistemática de urina, saliva, lavado digital para investigação minuciosa. Então, esses são os materiais de coleta mais comuns. A gente pode ver que a urina prevalece, a saliva também, e aí o sangue não é tão utilizado, dependendo de como está procedendo, né? A dosagem exclusiva de álcool não exclui concomitância, a prevalência ou a exclusividade de outras substâncias psicotrópicas, que é justamente esse alerta aqui que eu falei, que o álcool, o alcoolismo, a alcoolemia e a embriaguez aguda, elas não necessariamente acontecem sozinhas, né? Esse paciente pode ser um paciente psiquiátrico também. Então, se atentar para isso. Bom, aqui a gente tem uma questão muito delicada, que é a recusa a submeter-se ao exame. Isso aqui é uma coisa muito comum, tá ali no imaginário da sociedade, né, de que eu não sou obrigada a nada, não sou obrigada a me submeter, e realmente é um direito fundamental da pessoa não produzir provas contra si mesma. Então a gente vai ter assim, o que é o corriqueiro? Se é só uma blitz, se é uma parada, vai se respeitar a vontade do paciente, até porque um paciente que está passando numa blitz, ele não é suspeito de nada, ele está só ali dirigindo o carro dele. Então, nessa ocasião, se respeita muito esse direito fundamental de que a pessoa não é obrigada a produzir provas contra si mesma, e geralmente, tudo bem, o paciente pode escolher não se submeter, mesmo que isso levante algumas questões, levante algumas suspeitas, né? No entanto, se o indivíduo recusar a realizar o exame, em caso de acidente, quando já está acontecendo uma infração, quando já está acontecendo um crime, uma situação mais suspeita, aí sim a coisa muda um pouco de figura, ele pode ser punido, e isso vai ser explicado um pouco mais à frente. Do contrário, é um direito dele não querer participar do exame. Então, a gente vai ter algumas formas de embriaguez, que é importante que a gente saiba distinguir bem elas, que vão ser as seguintes. A gente vai ter a embriaguez culposa, que decorre da imprudência ou da negligência. Beber exageradamente sem conhecer os efeitos reais do álcool, né? É uma coisa que, sim, que você começa a beber sem ter aquela intenção de ficar bebendo. Você vai se deixando levar, né? A gente também tem a embriaguez preterdolosa. E o agente não quer ficar embriagado, mas ele bebe, sabendo que isso pode acontecer, sabe? Mesmo que isso não seja o objetivo dele. A gente vai ter também a embriaguez fortuita, que é a embriaguez ocasional, aquela pessoa que não tem o hábito de beber, mas que numa ocasião especial vai acabar bebendo, sabe? A gente também tem a embriaguez acidental, que é quando o indivíduo não tem de forma nenhuma a intenção de beber, que pode acontecer em casos muito comuns de uma pessoa estar numa festa, bebendo uma bebida não alcoólica, e alguém vai lá quando a pessoa não está olhando e coloca a bebida alcoólica no copo. Então,
ele acaba bebendo como se não fosse álcool e quando vê ele sai embriagado. A gente também vai ter a embriaguez por força maior, que na lei está como aquela em que a capacidade humana é incapaz de prever ou resistir. E eles reforçam muito o exemplo do carnaval, que é um momento em que, se você está lá e você está imerso naquela realidade, mesmo você não querendo se embriagar, acaba sendo meio que inevitável, porque existe uma força como se fosse externa que te faz ficar embriagado, sabe? Te faz sentir influenciado para beber. A gente tem também a embriaguez pré-ordenada, que é conhecida como aquela embriaguez que te faz tomar coragem para cometer um crime. Aquela pessoa que tá com raiva, que tem vontade de fazer algo, de matar alguma pessoa, cometer um crime e precisa ingerir bebida alcoólica e estar no estado de embriaguez para ter coragem de concluir esse ato. Depois a gente vai ter a embriaguez habitual, que vai ser a de pacientes que vivem em um estado de dependência, que assumem normalidade sob o efeito da bebida. Então, uma pessoa alcoólatra, quando ela bebe uma quantidade de bebida que a tolerância dela já está muito além e é menos do que a tolerância dela aguenta, se ela estiver embriagada, ela vai agir de forma normal, porque ele é um ébrio habitual. Então, é como se mesmo embriagado, ele está sob seu estado de normalidade. E por último, a gente vai ter a embriaguez patológica, que resulta na ingestão de pequenas doses com manifestações intempestivas. A embriaguez patológica é marcada pela aquela pessoa que bebeu relativamente muito pouco e assumiu um estado de embriaguez, assim. Nossa, mas só bebeu isso e ficou embriagado. Essa é a embriaguez patológica. Bom, e agora a gente vai entrar no alcoolismo de fato. E a gente vai ter aqui a definição, né? O alcoolismo ele é causado pela ingestão continuada e imoderada de bebida alcoólica, que produz uma série de perturbações, culminando na personalidade alcoolista. Então, o alcoolismo, ele já é um estado de dependência química. A pessoa sai de uma embriaguez aguda e entra, de fato, num distúrbio, numa doença, num vício. Então, por que é importante a gente estudar o alcoolismo? Aí a gente tem 3 motivos aqui que a literatura reforça bem. Os alcoólatras, eles podem representar um perigo tanto para eles quanto para os outros. Os alcoólatras, eles tendem a portar ou desenvolver outros transtornos mentais, que foi algo que a gente já citou anteriormente, e a gente sempre tem que estar alerta para, na existência do alcoolismo, da embriaguez aguda, investigar doenças psiquiátricas. E em terceiro, os alcoólatras, eles apresentam modificações de juízo crítico. Então, o senso crítico da pessoa fica perturbado. Então, é uma pessoa mais propensa a cometer crimes, sejam eles quais forem. Daí, então, tá a importância da gente estudar o alcoolismo. A gente vai ter algumas manifestações somáticas no alcoolismo, que pelos nossos estudos a gente já tem algumas noções. A gente vai ter uma hepatomegalia, edemas palpebrais, tremores das mãos, o ventre aumentado, pescoço fino, insegurança na marcha, congestão das conjuntivas, dispepsia, vermelhidão na face com uma rede venosa nasal. Esses aí são algumas manifestações que nos ajudam a reconhecer um alcoólatra clinicamente, sabe? A gente vai ter também o alcoolismo apresentando algumas perturbações neurológicas. Então, a gente vai ter, primeiro, a polineurite, que é uma síndrome sensitivo-motora que cursa com o comprometimento de vários neurônios periféricos por um processo degenerativo. Então, na polineurite, qual o quadro que a gente vai encontrar? Parestesias de extremidades, hipoestesia facial, hiperestesias cutâneas, impotências motoras, atrofia, mialgia, entre outros. Ainda nas perturbações neurológicas, a gente vai ter a polencefalite superior hemorrágica de Wernicke, que são sintomas resultantes de lesões por focos hemorrágicos pequenos nos nervos cranianos do tronco cerebral. Então, o que isso vai resultar? A gente vai ter paralisia de músculos faciais, de músculos do globo ocular, sintomas trigeminais também na face, né? E também, além desses sintomas mais faciais, a gente pode ter disfasia, disfonia,
tremores linguais e peribucais. Então, são aí sinais que a gente pode se atentar bem na hora de identificar um alcoolista. A última perturbação neurológica que a literatura frisa é a síndrome de Korsakoff, que é a síndrome amnésica de psicose polineurítica. O que vai ser? Vai ser uma amnésia, uma desorientação no tempo e espaço. O paciente vai ficar com uma confabulação, que é uma fala confiante, fantasiosa, delírio de grandeza, e além dos sintomas da polineurite que a gente já falou. Então, a síndrome de Korsakoff é uma coisa que você vai identificar mais conversando com o paciente, observando as ações dele. Não é tanto refletido numa queixa. A não ser a amnésia, que pode ser uma queixa, né? E aí a gente vai ter 3 tipos: a amnese anterógrada, de fatos mais presentes, uma amnese retrógrada, de fatos mais distantes, ou uma amnese total, que é a concepção de tempo completamente fragmentada, sem uma coesão, assim. Ele pode esquecer coisas mais antigas ou coisas mais atuais. Ainda nas perturbações psíquicas, não, agora nas psíquicas, né? Antes a gente estava nas neurológicas, desculpa. Nas psíquicas a gente vai ter o delírio tremens, que é uma coisa extremamente comum, super associada ao alcoolismo, que vai ser confusão, agitação, angústia, os tremores que a gente está frisando tanto, né? Afinal, eles são um marco muito grande do alcoolismo. E as alucinações de ordem visual e amnésia. Então a gente pode ver que os sintomas eles entram um pouco uns nos outros, né? Os sintomas neurológicos se traduzem em tremores, que também vão estar nos sintomas de delírio, e assim vai. A gente vai ver que eles meio que formam um conjunto coeso. A gente tem as alucinações de bebedores, que geralmente são alucinações auditivas. Geralmente são. Primeiro começam com barulhos mais abstratos, mas que em pacientes que são alcoólatras há muito mais tempo, podem se traduzir até como ofensas, né? A gente tem alguns relatos de pacientes que dizem que escutam vozes que estão sendo traídos pelo seu cônjuge, ou então escutam vozes acusando eles quanto à sua orientação sexual. Então, assim, varia bastante e geralmente são coisas que deixam o paciente muito, muito inquietos, essas alucinações auditivas. A gente também tem a epilepsia alcoólica, que é o uso imoderado de álcool, causando crises convulsivas, que vão se assemelhar aí a um quadro de epilepsia. E por último, a gente tem a dipsomania, que é uma crise impulsiva e irreprimível de ingerir grandes quantidades de álcool. Também pode ser conhecido nos estudos psiquiátricos como craving, né? Nas substâncias químicas em gerais, não só no álcool. Que o paciente tem uma necessidade súbita de consumir assim, eu preciso agora de muito. E aí ele faz o que tiver no alcance dele para conseguir. E agora a gente vai dar sequência nos aspectos jurídicos, né? Olá, meu nome é Braulio e agora a gente vai falar sobre os aspectos jurídicos da embriaguez, né? Começando pelo nosso Código Penal, que dispõe de vários dispositivos sobre isso. A gente tem que ter, começando a ter a noção de que uma pessoa que se coloca em situação de inconsciência ou descontrole, seja ela de forma culposa ou dolosa, é imputável em caso de delito. Ou seja, a pessoa que bebeu e cometeu algum delito pode ser responsabilizada e pode ser punida por ele. Se essa embriaguez tiver a motivação de facilitar a realização do delito, a responsabilidade é agravada. É aquela situação onde o indivíduo bebe para criar coragem para fazer alguma coisa, no caso aqui, um delito, e nesse caso a sua pena pode ser agravada. Do outro lado, a gente tem algumas situações que o indivíduo pode não ser responsabilizado, que seria no caso de embriaguez absoluta por força maior, acidental, patológica ou casos fortuitos. No caso de embriaguez relativa, a pena é atenuada de 1 a 2 terços. Quanto ao alcoólatra, a gente está falando sobre um indivíduo que está numa condição especial, uma situação de vulnerabilidade. O alcoolismo é uma doença e ela deve ser tratada dessa forma. Por isso que esse tratamento penal é diferenciado para o alcoólatra. Inclusive,
Mas quando a gente fala de tratamento penal diferenciado, não quer dizer que vai ser mil flores, que a gente vai simplesmente passar pano e deixar acontecer. Na verdade, existem até medidas de segurança que podem ser tomadas contra essas pessoas, como a internação compulsória do alcoólatra em um estabelecimento de custódia e tratamento. E o objetivo dessa internação seria o tratamento da pessoa, a restauração da ordem comum, profilaxia do crime e recuperação do indivíduo. Então, a medida de segurança não é algo de punitivo, apesar de ser algo, vamos dizer, é uma medida agressiva, de certa maneira, não agressiva de pancada ou de agressão física, mas agressiva de ser involuntária, de você estar fazendo essa internação compulsória, certo? O tipo penal também pode ser codificado no Código de Trânsito Brasileiro, só que por ser um tópico muito grande, que faz parte do nosso dia a dia e que é muito importante, ele é tratado mais à frente pela ILA. Agora vamos para a Lei das Contravenções Penais, que foi aprovada em 1941. No artigo 62, a gente tem já uma punição de prisão simples de 15 dias a 3 meses e uma multa que ainda é fornecida em cruzeiros, caso a pessoa se apresente publicamente em estado de embriaguez, de modo que cause algum escândalo ou ponha em perigo a segurança própria ou alheia. Então, aquelas pessoas que ficam no meio da rua, fazendo escândalo ou colocando em risco a própria vida ou vida de terceiro, vida não, segurança de forma geral, é, pode ser punida dessa maneira também. Já o artigo 63, ele continua falando sobre as bebidas alcoólicas. Só que nesse caso é sobre a punição de 2 meses a 1 ano para quem fornece bebidas para quem não deveria receber essas bebidas, como menores de 18 anos, pessoas embriagadas, doentes mentais ou juridicamente proibidos de frequentar lugares em que se consomem essas bebidas. Então, é proibido fornecer bebidas para essas pessoas, de acordo com a lei das contravenções penais. Por fim, a gente também tem uma regulamentação dos funcionários públicos civis da União. É, tinha, na verdade. Antigamente, na lei de 1952, o simples fato da pessoa se embriagar habitualmente era causa de punição do funcionário público civil. Então, isso foi visto como uma certa normalidade na época, mas aos poucos os legisladores foram percebendo que era desproporcional tal punição, onde você demite uma pessoa por ter se apresentado embriagada. Então, em 1990, uma nova lei é, aprova que a demissão vai ser em outros casos, só em caso de incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. Então, embriaguez pública não é mais punida com demissão. O autor do livro da nossa fonte, que é o Dr. Genival, ele argumenta que ah, esses funcionários públicos deveriam ser acolhidos pela instituição e que a instituição deveria se responsabilizar por eles, trazendo formas de tratamento, de melhorar a situação e talvez tratar essa condição, né? Particularmente, eu quero aproveitar e dar a minha opinião aqui, que talvez seja uma medida um pouco não correta, porque a gente já dispõe de mecanismos para a população em geral de tratamento, e seria injusto, na minha opinião, trazer esse privilégio exclusivamente para funcionários públicos, né? Então, se a pessoa está realmente causando algum problema, se está com uma doença, assim como várias outras doenças que impedem a sua performance completa no seu trabalho público, eu acredito que deveria haver alguma forma de afastamento diferenciado, não necessariamente toda uma busca por acolhimento e tratamento específico e tão personalizado só pela pessoa ser funcionário público. Eu acredito que esse tipo de abordagem a problema de saúde devesse entrar no âmbito de saúde pública mesmo. Mas isso aí pode ser visto na nossa. Cada um pode dar sua opinião na próxima aula, né? E é só isso. A próxima apresentadora aqui vai dar continuidade no trabalho. Tá, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Eu acho que todo mundo sabe que
existe a lei seca, né, que proíbe a condução de veículo automotor quando você está sob a influência de álcool ou de alguma outra substância psicoativa que determine dependência. Em relação ao álcool, antes se admitia uma quantidade igual ou menor a 6 decigramas por litro, mas houve uma alteração que estabelece a tolerância zero para o consumo de álcool pelo condutor. Certo. Aqui só falando um pouquinho sobre como está escrito na lei, o artigo 165 diz que dirigir sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência é uma infração gravíssima, tem uma penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Também pode ser aplicado medidas administrativas, como o recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo. Essa multa dobra se tiver uma reincidência em até 1 ano. E também, se a pessoa se recusar a se submeter a qualquer um dos procedimentos previstos vai ser as medidas administrativas, ou seja, se você não quiser fazer a perícia ou se recusar o bafômetro, você pode ser condenado e ter que pagar essas mesmas penalidades. Então, aqui tem na mesma lei esses 2 artigos que praticamente dizem a mesma coisa, ou no Código de Trânsito tem esses 2 artigos que praticamente dizem a mesma coisa. Só que esse aqui, ele fala de uma pena de detenção de 6 meses a 3 anos, e também multas e a suspensão ou proibição do direito de dirigir e obter habilitação. Aparentemente, as coisas podem ser interpretadas de maneiras diferentes no direito, por isso que existem praticamente 2 artigos que dizem a mesma coisa, né? Mas esse vai falar também das formas de constatação, que é as maneiras com as quais pode-se provar que a pessoa estava sob a influência de álcool, que pode ser feito pelo teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico ou por perícia. E aí também foi adicionado, parece que foi em 2012, a possibilidade de se poder utilizar vídeos, provas testemunhais, fotos e outros meios para indicar que a pessoa estava sob a influência de álcool. Sim, aí quando foi também essa alteração, teve essa alteração que antes era, eu já falei, né, antes era só, podia se admitir até 6 decigramas de álcool por litro de sangue, mas agora não se admite nada, a tolerância é 0. O artigo 302 fala sobre praticar homicídio culposo sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, ou seja, se tem um acidente e você o motorista estava sob a influência de álcool e a pessoa morre, você pode chegar a ter uma pena de reclusão de 5 a 8 anos e suspensão ou proibição do direito de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. E, por último, o artigo 377 fala que o condutor envolvido em um acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito, ou seja, blitz, poderá ser submetido a teste, exame clínico ou outros procedimentos. Aí vai entrar aqui o uso de testemunha, vídeo e imagem, que permite identificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa que causa dependência. E aí a mesma coisa, se você se recusar a submeter, vai ser previstas as mesmas penalidades e medidas administrativas, como se você tivesse, entre aspas, testado positivo, né, para álcool. E aí essa parte da lei gerou certas polêmicas, porque meio que é subjetivo, né, você usar vídeos e provas testemunhais para dizer que a pessoa realmente estava bêbada, até que ponto isso pode provar que a pessoa estava bêbada, sendo que o diagnóstico, como a gente viu antes, na parte de embriaguez, o diagnóstico de embriaguez é uma coisa mais complexa e difícil de determinar. Então, às vezes, esses vídeos, essas provas, os testemunhos e imagens são usados, sim, em último caso, para construir o caso da pessoa. E é isso. Pessoal, meu nome é Minerva e eu vou continuar a falar sobre os aspectos jurídicos da embriaguez alcoólica. O artigo 49 do Código Penal Militar fala: não é igualmente imputável o agente que, por embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Nesse caso, do Código Penal Militar, de forma até semelhante ao Código Penal comum, aquela pessoa que está embriagada, não por vontade própria, mas por engano ou porque alguém colocou álcool na sua bebida, ou seja, por força maior, ela não deve ser julgada igualmente a uma pessoa que estava embriagada durante o ato criminoso por vontade própria.
Então, nesse caso, a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços. Já nos outros casos em que a embriaguez foi por vontade própria, a pena é agravada. No artigo 202, nós temos: embriagar-se o militar quando em serviço ou apresentar-se embriagado para prestá-lo, dá uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Ou seja, o militar que trabalhar, né, ou chegar ao trabalho embriagado, incorre nesse artigo aqui. O artigo 279 fala: dirigir veículo motorizado sob a administração militar na via pública, encontrando-se em estado de embriaguez por bebida alcoólica ou qualquer outro inebriante, a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Isso é bem claro, né? A pessoa não pode dirigir enquanto estiver embriagada ou sob o efeito de outra substância psicoativa. E, por último, o artigo 280 fala que violar a regra de regulamento de trânsito dirigindo veículo sobre administração militar, expondo a efetivo e grave perigo à incolubilidade de outrem, dá uma pena de detenção de até 6 meses. Nesse caso aqui é mais pelo perigo, né? Você violar a regra de regulamento de trânsito vai gerar um perigo à incolubilidade de outra pessoa. Já no Código Civil, nós temos uma abordagem mais focada nas pessoas que são alcoólatras, né, nos ébrios habituais. E nesse caso, eles vão ser considerados incapazes relativos, ou seja, eles vão precisar de uma pessoa, né, um curador, para representar legalmente, mas eles mantêm o seu discernimento na vida comum, né, no dia a dia. E aí, então, esses ébrios habituais vão estar sujeitos à curatela. E a curatela vai ser o quê? Um instituto jurídico pelo qual o curador tem atribuições legais no sentido de cuidar dos interesses de outrem que se encontra incapaz de fazê-lo. E tais atribuições vão ser impostas pelo juiz, de forma permanente ou temporária. Já no que tange a alcoolemia e a presunção da inocência, nós precisamos inicialmente diferenciar dois itens, né? Que é o indúbio pro réu e a presunção da inocência. No caso do indúbio pro réu, disse que a falta de prova de culpabilidade equivale à inocência, ou seja, se houver qualquer resquício de dúvida, né, de incerteza sobre a culpa do réu, ele deve ser considerado inocente. Isso vai muito de encontro à ideia de que é muito pior você condenar uma pessoa inocente do que você absolver uma pessoa culpada, certo? É injusto, mas é uma cautela que tenta proteger a pessoa inocente. E a presunção da inocência vai ser que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ou seja, toda pessoa tem o direito de passar por um julgamento completo, com sua defesa, com a exposição de provas, para poder ser considerado culpado. Então, todo mundo é considerado inocente até que se prove culpado. Na Constituição Federal, essa presunção da inocência vai ser chamada de princípio da não culpabilidade. Já o livro, né, do médico Genival Veloso, traz que o Código Nacional de Trânsito, ao considerar como infração gravíssima conduzir veículo automotor na via pública sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa, fere o princípio da presunção da inocência, porque já considera a pessoa culpada, mesmo que ela não esteja necessariamente embriagada. Esse argumento, né, do livro é pautado no fato de que a prova de alcoolemia ela tem caráter apenas presuntivo no exame clínico de embriaguez, né? Você não tem como saber se a pessoa está embriagada apenas pela prova de alcoolemia. Então, ele fala que para que seja considerado de fato uma infração administrativa, né, tem que ter uma prova pericial completa, comprovando a impossibilidade de dirigir o veículo de forma segura devido ao estado de embriaguez. E é basicamente isso que eu vim falar hoje. Obrigada.